bem-vindos, bem-vindas, queridos e amados alunos e alunas do curso Mater Dei de Teologia Básica. Hoje nós vamos começar nesta nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo aula do quinto módulo. A partir de agora, deste módulo, nós vamos seguir uma série de estudos sobre as Sagradas Escrituras. Então é necessário que você tenha em mãos a sua Bíblia, de preferência a Bíblia de Jerusalém. Mas durante o curso nós vamos dar indicações das melhores Bíblias ou versões para você estudar. Vamos iniciar essa nossa aula de hoje sempre pedindo a Deus as luzes do Espírito Santo para que nos ilumine a mente, nos ilumine o coração, para que possamos, através dos dons da inteligência e do entendimento, conhecermos mais as verdades reveladas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, nós vamos iniciar então esse novo módulo de estudo sobre as Sagradas Escrituras. Bem, eu sempre recomendo que vocês adquiram uma Bíblia para esse estudo. E qual seria a melhor versão? A melhor versão é, lógico, que é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia mais científica, digamos assim, voltada para o estudo da Bíblia. Agora, nós podemos usar outras versões boas para aqueles que têm dificuldade de adquirir a Bíblia de Jerusalém. Eu posso indicar aqui, essa Bíblia é muito boa, é a Bíblia Sagrada da Ave Maria. Pelo menos essa edição, a centésima, duodécima edição do ano de 1997. 20 anos já tem essa edição. É uma versão muito boa. Nós temos também a Bíblia Sagrada da tradução da CNBB, que também é uma excelente versão. Nós temos ainda outras das edições paulinas, também é muito boa a versão, e temos alguma outra versão também que vocês podem encontrar, mas evitem estudar por esse livro aqui, por essa Bíblia. Essa Bíblia ela já foi, digamos, condenada por Dom Eugênio Salles, porque essa Bíblia, apesar de ser palavra de Deus, mas as notas explicativas, elas são tendenciosas e não são recomendadas, elas deturpam o significado da compreensão bíblica, da narrativa bíblica. Então vamos nos ater a esses que eu indiquei, principalmente a Bíblia de Jerusalém. Então, para estudarmos as Sagradas Escrituras, ou a Bíblia, como queiram, nós vamos agora entender, antes de entrarmos no que seja a Bíblia propriamente dita, nós vamos ver a etimologia da palavra. Para nós entendermos, para estudarmos a Bíblia, é necessário que nós saibamos o significado da própria palavra Bíblia. Qual a origem, o significado da palavra Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa o quê? Rolo de papiros. Vejam bem, a Bíblia ela não tinha esse formato de livro como nós conhecemos hoje. Os livros eles eram feitos, como nós vamos ver aqui, de papiros, que é de uma planta própria, em que era trabalhada em cima dessa planta, e elas se formavam formas e papéis dessa planta, não o papel que nós conhecemos hoje, mas a planta ela era
era trabalhada, ela era elaborada e ela se formava como chapas de vegetais secos, e eram usados, eram os papiros. E nós temos os pergaminhos, que eram feitos de couros de animais, principalmente de ovelhas e de cabritos. Esse couro, pergaminho, que era trabalhado também, um era animal, o outro era vegetal, né? O pergaminho, ele é de origem animal e o papiro, ele é de origem vegetal. Então eles eram trabalhados e escritos. Eles eram formados em rolos, eles eram enrolados para facilitar a leitura e o transporte desse livro. Agora, vamos encontrar também, é lógico, no Antigo Testamento, em alguns momentos históricos da história, alguns livros que tinham esse formato nosso, de páginas, mas é muito raro encontrar, isso já era de uma forma mais tardia, né? Mas então a palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa rolo de papiros. Os livros eram feitos de rolos. Ou livro simplesmente, em grego, antigo. Que existe o grego antigo e o grego moderno. Mas o grego que nós utilizamos no Antigo Testamento é o grego koiné. É um grego próprio, de linguagem comercial, que naquela época se usava, e a Bíblia no Novo Testamento. E alguns livros do Antigo Testamento foram escritos no grego koiné. A palavra Bíblia, né, o biblos, em livro em grego, no singular, foi substituído pelo grego koiné, ton biblion, quer dizer o livro, sendo que no plural, em grego, tá bíblia, quer dizer os livros. Se ton biblion é singular, o livro, tá bíblia é plural, que significa os livros. Logo, Bíblia quer dizer o que então? Coleção de livros. No grego, a palavra Bíblia, que significa coleção de livros, ou vários livros contidos num só volume. Nós vamos ver que os livros da Bíblia, eles estão num volume compilado. Quais os nomes que nós podemos dar à Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia tem vários nomes. Quais são os nomes que nós conhecemos? Conhecemos por Sagradas Escrituras, Sagrada Bíblia, Sagradas Letras, Sagrados Livros, Palavra de Deus, Livro Sagrado ou simplesmente Divina Revelação. Então são esses os títulos que nós podemos chamar a Bíblia, né? Que eu acabei de relatar aqui. Qual a autoria? Quem foi o autor da Bíblia? Nós sabemos que quando uma obra ela é feita, ela tem um autor. É aquela pessoa que idealizou, que se inspirou e fez aquela obra. Quem foi o autor da Bíblia? Vejam bem, na Bíblia há vários escritores. Nós chamamos esses escritores de agiógrafos, hagiografos, que significa escritor sagrado. Grafion, hagiografos. Hagion quer dizer santo. Grafos, daí grafia, que significa escritor, são os escritores sagrados. Né? Conforme os vários livros, ou seja, de acordo com os livros, que foram escritos em vários lugares e tempos. Então, cada livro da Bíblia, ele tem uma história, ele tem um escritor próprio. Esse escritor, ele vai de acordo com o seu tempo, de acordo com o lugar, ele vai usar uma linguagem própria, o escritor, mas o autor nós veremos que é um só. Na verdade, o único e verdadeiro autor da Bíblia foi Deus, único. Ele é o autor, embora hajam outros escritores. E esse Deus, que é o autor, ele inspirou a esses escritores que escrevessem o que ele queria. Então Deus inspirava esses escritores que escreviam aquilo que Deus queria. Então a vontade de Deus se realizava através desses escritores. Eram meros instrumentos de Deus para escreverem aquilo que Deus queria. E é claro que esses escritores escreviam de acordo com a sua mentalidade, de acordo com o vocabulário,
de acordo com a língua da sua época, da sua história, da sua cultura. A Bíblia não tem finalidade científica. Se alguém pensa que a Bíblia tem uma finalidade científica, está enganado. A Bíblia não é um livro para estudar a origem do universo, a origem científica, não. A Bíblia tem uma finalidade. Qual é a finalidade da Bíblia? É científica? Não. A finalidade da Bíblia é uma finalidade religiosa, né? Ou seja, a sua finalidade está restrita à fé. Se você pensa que vai encontrar na Bíblia respostas científicas, não, você não vai encontrar, porque não era essa a finalidade. A finalidade da Bíblia é revelar a vontade de Deus, ou seja, ela está circunscrita ao objetivo da fé. Então, para que, vejam bem, quando Deus ele inspirava o escritor sagrado, ou seja, o agiógrafo, para que ele escrevesse aquilo que ele queria, nós chamamos essa ação de Deus sobre o escritor de inspiração bíblica. O que é inspiração bíblica, então? É o processo de iluminação, como essa luz aqui está sobre mim aqui agora. Essa luz, era o processo de iluminação pela qual Deus ilumina a inteligência do agiógrafo, ou seja, do escritor sagrado. Então a inspiração bíblica é a luz que Deus fazia sobre o escritor sagrado, movendo à vontade as potências executivas desse escritor sagrado. Para quê? Para que este resolvesse escrever, e de fato, sem nenhum erro, aquilo que recebeu em sua mente ilustrada, ou seja, em sua mente iluminada. Então o escritor sagrado recebia de Deus as luzes, as revelações, para que ele, sem nenhum erro, escrevesse aquilo que Deus quisesse. Na Bíblia não há nenhum erro de concordância doutrinal. Desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, não há nenhuma contradição. Mas Deus mandava matar e depois ele dizia não matarás. Você, para poder entender a Bíblia profundamente, você tem que aprender as línguas da Bíblia. Nós vamos ver quais são as línguas da Bíblia, em quais línguas elas foram escritas. Seria muita simploriedade, muita ingenuidade de uma pessoa querer interpretar a Bíblia de maneira subjetiva. Pegar o livro da Bíblia e, de repente, pegar aquela citação e começar a interpretar. Não é assim. Você, para poder entender a Bíblia, você tem que estudar o contexto na qual ela foi escrita. E nós vamos ver que a Bíblia ela foi escrita num espaço de 1000 anos. Ela não foi escrita de uma vez, de uma maneira rápida, de roldão assim, espontaneamente, como alguns outros pseudos livros sagrados aí, que, na Revelação, e escreve, como se o autor fosse um datilógrafo, nada disso. A Bíblia ela está encarnada, ela está inserida dentro de uma história humana. É Deus agindo na história humana. E a Bíblia ela é justamente o que é a manifestação de Deus nessa história, dentro de uma cultura humana, ou de várias culturas humanas. Nós vamos entender isso. É esse o propósito desse nosso curso, para que você não seja um ignorante na Bíblia. Entender por que a Bíblia é dessa maneira e como nós devemos entender a Bíblia. Quem quiser ser um especialista na Bíblia tem que entender isso. Tem que estudar línguas, tem que conhecer o contexto cultural, político, da vivência do dia a dia. Existem enciclopédias muito boas, que depois eu vou mostrar a vocês, que vão dizer como era o contexto da Bíblia, as plantas, a geografia, os povos, os hábitos, os costumes do povo. Isso tudo são a moldura e o contexto, o pano de fundo da Bíblia. Então a Bíblia não é tão fácil de se entender como a gente pensa, não.
Né? Por isso que existem várias igrejas protestantes, cada um interpreta da maneira que quer, e não é assim. A igreja católica, ela tem um magistério da igreja que vai interpretar e dizer para os católicos: é dessa maneira que se interpreta tais e tais passagens da Bíblia. É assim que deve ser interpretada, é assim que tem que ser entendida. Por quê? Porque são teólogos que estudam a Bíblia, exegetas, homens especialistas que se dedicaram, se debruçaram sobre as Sagradas Escrituras, nos livros mais próximos dos originais, das línguas nas quais foram escritas, para poderem tirar delas o verdadeiro sentido, a intenção do autor, que é Deus. Então, continuando. Então, qual é a definição de inspiração bíblica? É o processo de iluminação pela qual Deus ilumina a inteligência, a mente do agiógrafo, mobilizando a sua vontade e suas potências executivas, a fim de que ele resolva escrever, e de fato, sem nenhum erro, escreva aquilo que recebeu em sua mente ilustrada por Deus. Então, o que é revelação? Se ele recebe uma luz, alguma coisa lhe está sendo revelada. O que está sendo revelado? Então, o que é revelação? Revelação é a comunicação das verdades desconhecidas ao escritor. Ele não sabe. Deus vai revelar a ele. Feitas por Deus, diferentemente do que seria um simples ditado. Deus não vai ditar para ele, como se o escritor fosse um mero datilógrafo ou digitador. Não, Deus vai revelar a ele dentro da realidade em que ele se encontra. Dentro da realidade dele. Então, quando nós formos ler os livros proféticos, os livros históricos, os livros apocalípticos, né, de acordo com as suas próprias características, nós veremos que o escritor sagrado, aquele que foi inspirado por Deus, ele vai lhe ser revelada por Deus as verdades que Deus quer que ele saiba através da situação na qual ele está inserido. Isso é importante nós entendermos. Nós falamos aqui que a Bíblia ela não tem erro nenhum. Desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse não há erro. Como é que se chama isso? Nós chamamos isso de inerrância bíblica. Ou seja, é a isenção de erro doutrinário. Não existe nenhum erro de contradição na Bíblia. Não há contradição e não há erro, né, doutrinário da Bíblia. Nós vamos poder ver isso pontualmente e depois vocês, em cima desse estudo, poderão aprofundar-se com outros livros, com outros cursos, né, na teologia, vocês podem fazer sobre as Sagradas Escrituras. Eu havia falado aqui agora sobre, para entendermos, estudarmos a Bíblia, é necessário que você conheça as línguas nas quais foram escritas os livros. E quais foram as línguas, os idiomas originais nos quais foram escritos os livros bíblicos, né? A Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento, nós vamos ver que a Bíblia se divide em duas partes, em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em duas línguas, dois idiomas. Esses idiomas eram semitas. Por que semitas? Vem de Sem, S-E-M, Sem. Quem era Sem? Era o filho de Noé. Ele gerou, através da história, da narrativa bíblica, gerou os povos semitas, ou seja, descendentes de Sem. E esses povos, eles tinham duas línguas. Quais são as duas línguas desses povos semitas, descendentes de Sem, que era filho de Noé? A primeira delas era o hebraico, a língua hebraica. A segunda era a língua aramaica. Então era o hebraico e aramaico. Hebraico. O que é a língua hebraica? Daí o nome hebreu. A língua hebraica era a língua do povo hebreu. Hebreu, com H, hebreu, vem de Hebrim, com H, Hebrim, que era descendente de Sem, filho de Noé. Então, Hebrim, que é um personagem bíblico, foi que deu origem a esse povo hebreu, que falava a língua hebraica, né? Essa língua, com o tempo, o hebraico,
ela era usada no culto, ou seja, na liturgia, né, no sagrado, era uma língua sagrada. Ela era usada somente no culto, assim como nós usamos o latim, que é uma língua sagrada, mas que infelizmente não se usa mais na liturgia de uma maneira assim universal, né? Se usa em alguns lugares, em Roma, em algum outro instituto, mas é a língua oficial da igreja, que era usada até o Concílio Vaticano II, era a língua usada na liturgia, né? Então, na época de Jesus, o hebraico era uma língua somente usada para o culto, era uma língua sagrada. No tempo de Jesus, só era usada na sinagoga, a língua hebraica. E a língua aramaica? A língua aramaica é uma língua mais tardia, ela é posterior, ela é uma evolução do hebraico. Essa palavra aramaico vem de Aram, descendente de Sem, por isso que é língua semita. Tanto Hebrim como Aram são descendentes de Sem, são línguas semitas. Hebrim gerou o povo hebraico, e Aram, o povo arameu, que falava aramaico. Então, Aram, descendente de Sem, filho de Noé. De Aram surgiu o povo arameu, também conhecido como povo sírio. Então, os sírios são descendentes de Aram, que era descendente de Sem, que era descendente de Noé, né? Então, na Síria se falava aramaico. Essa língua não era uma língua tida sagrada, não era usada no culto. Ela era uma língua o quê? Era uma língua que nós chamamos de diplomática, era uma língua comum, né? Era usada na diplomacia. Era mais usada no tempo de Jesus. Quando Jesus nasceu e viveu na Palestina, a língua que ele falava era o aramaico, mas no templo, hebraico. Então Jesus provavelmente, né, com toda certeza, ele falava o aramaico e falava o hebraico. Como havia na época o domínio do Império Romano, com certeza Jesus também entendia o latim, que era a língua oficial do Império Romano. E como havia grande influência cultural grega, Jesus também deveria conhecer a língua grega. Ah, mas Jesus é Deus, ele conhecia todas as línguas. Sim, tudo bem, Jesus sabia de tudo. Mas humanamente falando, enquanto homem, Jesus, ele poderia conhecer essas 4 línguas, mas principalmente o hebraico e o aramaico. Tanto que quando Jesus morreu na cruz, Pôncio Pilatos mandou colocar a placa, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, em latim, em hebraico e em grego, né? A forma como foi escrita a Bíblia. Como que a Bíblia foi escrita? A Bíblia, primeiramente, ela foi escrita à mão, né? Ela foi escrita à mão, né? Em cerâmica. O que é cerâmica? É a água misturada com barro. É um barro próprio, uma argila que a gente chama. Ela é misturada com água, ela é colocada numa forma, tipo uma tabuinha de argila, colocada no tempo, no sol, ao sol, e ela seca. Alguns até colocariam numa tipo de uma fornalha para poder endurecer, como a gente faz com os tijolos, né, as telhas. Mas então, eles geralmente faziam a argila misturada com água, formatavam numa forminha e ela virava uma espécie de forma, um tablete de argila, que secava, mas enquanto ela não secasse, se escrevia ali. Depois que se escrevia naquela terra mole, naquela argila, ela secava. Era, além de ser escrita em cerâmica, né, de água e argila, era também escrita em papiro, que é uma planta, ou em pergaminho, que é couro, né, um animal, outro vegetal. A cerâmica, vejam bem, era barro cozido em forma de chapas, nas quais se escreviam os textos sagrados. Então, nessas chapinhas de cerâmica se escreviam, né, as palavras, a Bíblia, os livros, e elas eram cozidas em barro ou expostas ao sol. O papiro são folhas de papiro, são folhas que existem na margem
do rio Nilo. E eram esmagadas, essas plantas, essas folhas de papiro eram esmagadas e eram secadas ao sol em forma de folhas de papel, né? E depois elas eram, sobre elas, escritas com tinta. E existia o pergaminho, como eu falei, né, que é de animal, é feito de couro, de carneiro ou ovelha. Era curtido, né, para se fazer isso, tinha que se curtir, que é um processo de esticar e de tirar a gordura do couro, e era preparado para escrever. A palavra pergaminho vem de Pérgamo, que é uma cidade. E nessa cidade de Pérgamo, lá se originou essa forma de obter esse material para se escrever, daí pergaminho. Agora, já que nós tivemos essa introdução, né, da etimologia, da origem da palavra Bíblia, nós vimos como era escrito, as línguas, agora nós vamos entrar propriamente no que seria a Bíblia, o livro de Deus. O que é a Bíblia propriamente? O Antigo Testamento, ele é basicamente uma antiga compilação das Sagradas Escrituras judaicas. Então, o que é o Antigo Testamento? São todos os livros do judaísmo, de todos os livros que os judeus usam. Mas nós vamos ver que nós temos mais alguns livros que os judeus não aceitam. Então, é uma compilação das Sagradas Escrituras judaicas. Esses textos sagrados do Antigo Testamento, que se desenvolveram ao longo do tempo, antes eles não eram escritos, eles eram passados de pai para filho de forma oral. Eles sabiam de cor. A capacidade dos antigos de reterem as coisas na mente era muito maior que hoje, né? Eles não tinham a escrita como nós, não escreviam frequentemente, como nós fazemos. Então a memória era muito usada e exercitada. Então eles guardavam todas aquelas narrativas bíblicas e eles passavam de pais para filhos, de geração em geração. Era a tradição oral. Eram passados oralmente, de geração em geração, até que Deus inspirou, né, os escritores sagrados para que eles compilassem essas narrativas orais, trazendo do oral para o material, né? Que eles fossem redigidos e escritos ou em tabuinhas de cerâmica, ou em pergaminhos, ou em papiro. Cerca de 200 anos antes do nascimento de Jesus, ou seja, 200 anos antes de Jesus nascer, uma tradução grega, então a Bíblia era escrita em hebraico e aramaico, mas antes de Jesus nascer, 200 anos, houve uma tradução para o grego dessas escrituras em hebraico e aramaico para o grego, que se tornou amplamente aceita como tradução legítima e até mesmo inspirada. Por quê? Porque muitos judeus que não viviam mais na Palestina, mas viviam em outros lugares, e o grego era uma língua comercial, embora fosse no Império Romano, ou até antes do Império Romano. O Império Romano é bem posterior, já é próximo de Jesus, mas bem antes do Império Romano, a língua que se falava nos portos comerciais ao redor do Mediterrâneo, era a língua grega. Então, muitos judeus que não moravam mais na Palestina, que haviam se dispersado, ou seja, a diáspora, tinham ido para outros portos, outras cidades ao redor do mar Mediterrâneo, eles falavam grego, porque era a língua na qual eles viviam naquelas cidades. Então eles traduziam os livros sagrados do hebraico e do aramaico para o grego. E essas traduções foram consideradas legítimas para o culto e eram tidas como inspiradas, porque eram traduções. E isso aconteceu até antes, 200 anos de Jesus nascer. Houve uma tradução, né, que foi feita para o grego, desses livros sagrados judaicos, e que são considerados como livros inspirados. A tradição, né, a notícia que nós temos, conta que o rei egípcio Ptolomeu II convidou anciãos judeus de Jerusalém para prepararem a tradução grega. Então esse rei egípcio,
Ptolomeu II, ele chamou que alguns anciãos judeus, deviam ser sacerdotes, senhores, né, do templo, para que preparassem uma tradução em grego. E 72 anciãos, 72, 6 de cada uma das 12 tribos, então são as 12 tribos de Israel, 6 de cada tribo deu 72 anciãos, que foram ao Egito para atender à ordem desse rei egípcio, para traduzir as escrituras judaicas do hebraico, do aramaico, para o grego. Segundo outro relato, outra tradição, os tradutores foram todos colocados em salas separadas, em lugares separados, e tiveram que providenciar sua própria versão dos originais. Então, eles pegaram os 72 anciãos, colocaram em lugares diferentes, e deram todos os livros sagrados em hebraico e aramaico para cada um deles. E todos eles tiveram que traduzir sem ter conhecimento do que o outro estava traduzindo. Quando foi concluída a tarefa, os tradutores compararam os textos e descobriram que cada um era milagrosamente idêntico aos demais. Então todos eles, quando fizeram as suas próprias traduções, se reuniram e colocaram as traduções, viram milagrosamente eram todas iguais. Não houve dissonância, não houve conflito, não houve contradição. Né? O resultado foi o quê? Foi a Septuaginta, né? Ou livro, ou Bíblia dos 70. Septuaginta quer dizer 70. Então é a tradução dos 70. 70 o quê? 70 sábios. Só que eram 72. Especialmente essa tradução em grego, ela se tornou popular entre os judeus que falavam a língua grega. A Septuaginta se tornou uma fonte primária, ou seja, original, para os evangelistas e para a grande parte dos primeiros cristãos. Então, os evangelistas do Novo Testamento, eles quando escreveram, né, sobre Jesus, eles pegaram as citações do Antigo Testamento na tradução da Septuaginta em grego. Ou seja, se os evangelistas são homens inspirados por Deus, então eles legitimaram, deram legitimidade à tradução dos 70 anciãos, certo? Da Septuaginta, dessa versão em grego. Ao formular o cânon, ou seja, o número total e perfeito da Sagrada Escritura, ou seja, o cânon oficial, o texto oficial da Sagrada Escritura, a igreja discerniu, levando em conta a Septuaginta. Então a igreja, ela considerou a legitimidade dessa versão grega da Septuaginta, que foi feita 200 anos antes do nascimento de Jesus. O cânon católico do Antigo Testamento, o nosso cânon, que está, né, na nossa Bíblia do Antigo Testamento, o resultado da Septuaginta do Antigo, especialmente popular. A Septuaginta se tornou uma fonte primária para os evangelistas e para a grande parte dos primeiros cristãos. Ao formular o cânon oficial da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, a igreja discerniu levando em conta a Septuaginta. O cânon católico incluiu alguns textos como os livros quer dizer, além dos livros que os judeus aceitavam do Antigo Testamento, a igreja, quando compilou oficialmente os livros do Antigo Testamento, além de pegar os livros que os judeus consideravam como livros da revelação, o que a igreja fez? Ela incluiu alguns textos do livro. Quais os livros que a igreja incluiu? Textos do livro de Judite, de Tobias, livro da Sabedoria, do Eclesiástico ou Sirácida. O Eclesiástico, nós vamos ver que tem o nome de Sirácida, que não eram considerados parte das Escrituras Sagradas. Os judeus não aceitavam esses livros, parte do livro de Esther, livro de Tobias, livro de Sabedoria e do Eclesiástico. Embora fossem respeitados e lidos pelos judeus, eles respeitavam, mas não consideravam revelados, mas a igreja os considerou e os incluiu no cânon do Antigo Testamento oficial da igreja. A Bíblia foi escrita espaçadamente em épocas diferentes. Eu falei isso, eram espaços
quase 1000 anos, a Bíblia ela foi redigida. Pode-se comparar a uma colcha de retalhos. A Bíblia é como se fosse uma colcha de retalhos, um mosaico, né? Porém, na Bíblia da Igreja Católica há 73 livros. 73. E entre esses 73 livros há uma harmonia, uma união maravilhosa. Como se houvesse um fio condutor, que é o tema da salvação. E de fato é, né? Todos os livros, todos os 73 livros da Bíblia que estão aqui, 73 livros. Você pega uma Bíblia, não tem os 73 livros, não é a Bíblia original oficial da igreja. Tome cuidado, né? A Bíblia católica tem 73 livros definidos pela autoridade da igreja, né? O livro da Bíblia, né, portanto, primeiro, deve ser entendida como parte de um todo, né? O livro da Bíblia, ela é parte de um todo, né? 2. As passagens bíblicas não devem ser lidas isoladamente. Você não pode chegar na Bíblia e pinçar uma passagem bíblica e interpretar. Não, ela não pode ser lida isoladamente, ela está inserida num contexto, né? As passagens bíblicas devem ser entendidas no contexto da história da salvação, né? O que Deus queria na história da salvação, narrada por Ele mesmo aos escritores, você não pode estancá-las. Existe todo um fio condutor, né? Uma das razões principais pela qual se explica esta unidade toda da Bíblia é porque Deus é o seu único e verdadeiro autor. Se não fosse Deus o autor da Bíblia, de cada livro, haveria contradições, haveria conflitos, né? E essa unidade de todos os 73 livros demonstra que Deus foi o seu único autor. Portanto, Deus é o autor principal. Deus é o autor principal. E os hagiógrafos, ou seja, os escritores sagrados que redigiram, foram os autores secundários. Diante disso, ninguém poderá alterar, acrescentar ou retirar os textos sagrados. Não pode. De jeito nenhum. Isso aí não se deve fazer, né? Alterar os livros sagrados, isso aí de jeito nenhum não é permitido a ninguém fazer qualquer tipo de alteração, né? Aqui diz no livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 a 2, diz o seguinte: E agora, Israel, ouve as leis e decretos que eu vos ensino a cumprir, para que vivais e entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dará. Nada acrescenteis ao que vos prescrevo, nem tireis nada, mas guardai os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos prescrevo. Viu? A gente não pode alterar nada, já desde o livro de Deuteronômio já foi falado sobre isso, né? Nos é vedado qualquer tipo de alteração das Sagradas Escrituras. E no livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículos 18 a 19, diz o seguinte, lá no finalzinho do livro do Apocalipse, ou seja, no final da Bíblia já: Para todo que ouve as palavras da profecia deste livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que aqui estão descritas. E se alguém retirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que se encontram descritas nesse livro. Então ninguém pode alterar, ninguém tem essa autoridade, sob pena da maldição de Deus. E qual era o modo de falar dos semitas, né? Como é que eles falavam, né? Vejam bem, cada povo tem sua expressão, sua maneira de falar. E nós temos que entender, estudar para não entender a Bíblia de maneira errada.
Então nós vimos, né, qual a origem dos povos semitas? Nós vimos Noé, que foi aquele personagem bíblico, aquele patriarca que sobreviveu ao dilúvio, que Deus o salvou. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, com S, ele gerou os semitas. Cã gerou os camitas. E Jafé gerou os povos indo-europeus. Sem teve 2 filhos, Arã e Hebrim. Arã gerou os arameus, que falam aramaico. E Hebrim gerou os hebreus, que falam hebraico. Então nós vamos encontrar tipos de expressões desses povos, né? Por exemplo, existem na Bíblia expressões que nós chamamos de hebraísmos. O que são hebraísmos? São expressões próprias da língua hebraica e que não têm graduações em outras línguas. Os semitas usavam hipérboles. O que são hipérboles? São expressões que exageram a verdade, aumentando ou diminuindo. Nós ainda usamos hipérboles, né? Quando nós falamos assim, expressões, né? Eu já fui na casa de fulano 1000 vezes e não encontrei. Na verdade, você não foi 1000 vezes lá, né? Você não contou, né? 1, 2, 100, 200, 500, você não foi lá 1000 vezes. Mas é uma expressão hiperbólica para significar que você foi lá várias vezes e não encontrou aquela pessoa, né? E existem coisas parecidas na Bíblia, que nós chamamos de hebraísmos, né? Que são expressões próprias das línguas semitas, principalmente do hebraico. Por exemplo, a questão da palavra irmão, que é muito discutido entre os protestantes, né? A palavra irmão. A palavra irmão é uma mesma palavra para diversas relações de parentesco, pois o vocabulário era limitado, né? Essas línguas elas não tinham a riqueza de um dicionário como nós temos, né? De milhares de palavras, né? Que significam às vezes até a mesma coisa, mas o vocabulário deles era muito pequeno, era muito parvo, era limitado. E às vezes se usava a mesma palavra para demonstrar situações diferentes. E a palavra irmão era uma palavra que representava, significava, digamos assim, semanticamente, a várias relações de parentesco. O irmão poderia ser o tio, poderia ser o primo, poderia ser o sobrinho. E designa sempre parentesco, né? Vejam bem que até hoje nós, né, fulano é meu irmão, né? Às vezes não é filho do mesmo pai da minha irmã, mas é no sentido de amizade, né? Meu irmão, não faça isso. Na vida religiosa, né, nós somos todos irmãos, mas na verdade não temos relações de parentescos, digamos assim, de uma maneira lato sensu somos irmãos, mas stricto sensu nós não somos, porque meu pai e minha mãe não são os mesmos daquele colega ou daquele frade da minha instituição, né? Mas são expressões, nós chamamos isso de formas de expressar, né? E eles também usavam o que nós chamamos de antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? Os hebreus usavam muito o antropomorfismo. O que é isso? Anthropos morphos é a forma de homem, é da forma de pessoa, de homem, as coisas. Significa falar de qualquer coisa como se essa coisa fosse viva como um ser humano. Por exemplo, é da forma humana as coisas como sentimentos, né? Nós temos digamos, esse costume de falar da vida das coisas como se fossem seres humanos. Por exemplo, a audição, né? Minha audição não está boa, né? Não é que está boa a audição, é falta de poder escutar. A mudez não existe, o que existe é a falta de fala, né? A gente fala assim, o tempo, né, a chuva, o tempo está chorando, né? O tempo não chora, mas isso são formas que nós usamos para nos expressar, dando figuração às coisas como se fossem pessoas humanas, né? Os hebreus mostravam Deus atuante e vivo, como se ele tivesse olhos, boca, nariz, pernas e sentimentos. Faziam isso como oposição. Por que eles faziam isso? Como oposição aos ídolos pagãos, que eram deuses falsos, que não falavam, não viam, não ouviam, não agiam.
né? Mas o nosso Deus vê, age, fala, anda, né? São expressões. Por isso tem que se entender isso, né? E a partir disso daí nós vamos entender mais sobre as Sagradas Escrituras. Então eu termino aqui essa primeira aula. Na segunda aula nós vamos continuar esse assunto do antropomorfismo para nós podermos conhecer mais as características e as peculiaridades das Sagradas Escrituras para maior entendimento nosso. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna.